Imagina acordar todos os dias e, em vez de ver o céu acima da sua cabeça, você estar dentro dele. Parece cena de um filme de ficção científica, mas essa seria a realidade de alguém que vivesse em um planeta gasoso como Júpiter ou Saturno. Mas aí vem a primeira quebra de expectativa. Você não conseguiria nem pisar nesse planeta. Isso porque os gigantes gasosos não têm uma superfície sólida como a Terra. O que a gente vê como chão, lá, é apenas uma ilusão óptica provocada pelas camadas densas de nuvens e gases. Se você tentasse pousar em um lugar assim, simplesmente continuaria caindo, e caindo, e caindo. A gravidade pode até puxar, mas o solo que seus pés procuram não existe. E quanto mais fundo você vai, mais esquisita e inóspita a coisa fica. Temperatura e pressão crescem de um jeito assustador. Viver ali, só se fosse em uma cidade flutuante, voando sobre um oceano de hidrogênio e hélio fervente. A queda sem fim e o destino de um explorador. Agora, imagine um astronauta corajoso se jogando em direção a Júpiter. No início, tudo parece calmo. Ele atravessa nuvens suaves, como se estivesse mergulhando em algodão. Mas em poucos minutos, os ventos começam a gritar. E não é exagero. Em Júpiter, tempestades podem ultrapassar 600 km por hora e a Grande Mancha Vermelha, por exemplo, é um furacão que poderia engolir a Terra inteira. Conforme o explorador vai descendo, a pressão aumenta a níveis insuportáveis, como ser esmagado por centenas de elefantes empilhados. Os gases se tornam líquidos por pura pressão, formando oceanos de hidrogênio metálico. É como cair num mar invisível e ser triturado lentamente. E se por um milagre a tecnologia permitisse resistir, ainda teria o desafio das temperaturas congelantes na superfície e absurdamente quentes no núcleo. Sobreviver ali? Impossível para nós. Mas uma civilização avançada talvez conseguisse habitar plataformas flutuantes acima das nuvens. Loucura? Talvez. Mas física? Possível. A cidade nas nuvens e os planetas gasosos habitáveis. Pode parecer ficção, mas a ideia de viver em cidades flutuantes sobre planetas gasosos não é nova. Cientistas já estudaram possibilidades de habitação em Vênus, um planeta rochoso, mas com atmosfera densa, e o conceito se aplica a gigantes gasosos. Em determinadas altitudes, a pressão e a temperatura se tornam suportáveis, parecidas com as da Terra. E se criássemos balões gigantes ou plataformas suspensas com gases mais leves que o ambiente, como o hélio ou o hidrogênio, esses habitats poderiam flutuar em camadas mais calmas da atmosfera. Uma cidade nas nuvens, literalmente. A paisagem seria hipnotizante. Raios constantes iluminando nuvens coloridas, luas gigantes surgindo no horizonte e um céu que nunca é o mesmo. Não haveria nascer ou pôr do sol, como conhecemos, mas um balé de luzes dançando eternamente no ar. Viver ali seria como morar num sonho ou num pesadelo tecnológico. Mistérios escondidos nas profundezas gasosas. Apesar de parecerem apenas bolas de gás, planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno guardam segredos que a ciência ainda não desvendou. Por exemplo, será que eles têm um núcleo sólido escondido no fundo do abismo gasoso? Ou será tudo fluido até o fim? E mais, por que Júpiter emite mais energia do que recebe do Sol?
Que tipo de processos misteriosos ocorrem ali dentro? Alguns pesquisadores acreditam que esses planetas podem ter condições únicas para formar vida. Não como a nossa, claro, mas talvez formas baseadas em silício ou estruturas flutuantes que vivem entre camadas de nuvens. Formas conscientes, talvez, inteligências que não precisam de solo, apenas de gás e energia. Parece coisa de filme, mas a astrobiologia não descarta. O universo adora nos surpreender. E quando achamos que entendemos tudo, ele revela um novo mistério. Então, será que estamos sozinhos ou apenas procurando nos lugares errados? Vida alienígena? O que poderia existir nesses gigantes gasosos? Agora, segura essa pergunta. Será que existe vida num planeta gasoso? A resposta ainda é um mistério. Mas a ciência especula que sim, em certas condições. Alguns cientistas sugerem que, nas camadas superiores desses planetas, onde a temperatura e pressão são menos brutais, poderiam existir formas de vida flutuantes, baseadas em elementos diferentes do carbono. Imagine criaturas que se sustentam no ar, como águas-vivas gigantes, alimentando-se de compostos químicos suspensos na atmosfera. Elas não teriam olhos, pernas ou braços, mas sim sensores químicos hiperavançados e corpos adaptados para sobreviver ao caos. Seriam formas de vida completamente alienígenas, no sentido mais literal possível. E se elas existirem, há séculos, talvez observem as estrelas à procura de algo ou alguém. A ideia de que criaturas flutuam silenciosamente sobre as nuvens de Saturno ou Netuno é tão fascinante quanto perturbadora. Seria o próximo passo da exploração espacial. Fazer contato com vidas que não andam, não nadam, mas simplesmente flutuam. A última fronteira. Podemos transformar um gigante gasoso em um novo lar, mesmo com toda essa hostilidade. Cientistas já pensaram em colonizar esses planetas, ou pelo menos suas luas, como Titã ou Europa, que orbitam Saturno e Júpiter. Mas, e se fosse possível usar a própria estrutura dos gigantes gasosos a nosso favor? Como? Capturando sua energia. A atmosfera de Júpiter, por exemplo, poderia ser uma fonte quase infinita de hidrogênio para fusão nuclear. Plataformas flutuantes poderiam servir como usinas de energia interestelar. Em vez de um lar tradicional, esses planetas se tornariam fortalezas tecnológicas, centros de abastecimento e pesquisa. A terraformação direta é impossível, mas a utilização estratégica dessas atmosferas pode mudar o rumo da civilização espacial. Não é só ficção científica, é uma questão de tempo. Com tecnologias emergentes como IA, robótica e propulsão quântica, talvez a humanidade transforme o impossível em realidade. Afinal, viver em um planeta gasoso pode não ser sobre habitar, mas sobre dominar. Agora que você sabe como seria viver num planeta gasoso, me conta. Você toparia encarar esse desafio ou preferiria ficar aqui, na nossa querida e sólida Terra? Comenta aqui embaixo qual planeta gasoso você escolheria: Júpiter, Saturno, Netuno ou Urano? E por quê? E se você curte viagens impossíveis, teorias científicas malucas e realidades alternativas que explodem a mente, já se inscreve aqui no Código Aprenda, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive no mundo da Lua.
Ou quem sabe, das nuvens de Júpiter. Nos vemos no próximo capítulo do Desconhecido.